Vocês estão enxergando aí, ó, os slides? Ok. Ok, pessoal, então vamos lá. A aula de hoje é sobre o processo áureo, sobre o histórico, um pouco de história, e escopo e visão aí na área de HC. E aí eu já começo lançando a nossa primeira atividade, já contando a nota para A2, né, para construir a nota. A gente vai ter aí a seguinte instrução: criar um documento de visão do seu aplicativo cuja interface será defendida na A2. Pode ser o mesmo aplicativo? Pode. Pode ser outro? Pode. Se começar de agora. Tá? Então, olha aí, você vai estar dando seus primeiros passos em direção à apresentação da A2. O modelo do documento está nesse site aqui, que você está vendo. Tá? E aí você vai seguir as instruções desse site. Ele é um template, basicamente. Ver se eu consigo enxergar ele aqui. Então você tem aqui, ó, visão aqui o seu aplicativo, o seu produto. Então, uma introdução, explicando, contextualiza, diz aqui algumas oportunidades, descreve o problema, caracteriza a sua solução, dá algumas características, diz quem são os interessados em usar esse aplicativo. No caso do Uber, tem o motorista, tem o passageiro, né? Dois interessados aí, né? Tem o administrador, só que aí esse aí é mais uma interface administrativa para a liderança da Uber, né? Segmentos de usuários, você vai descrever sucintamente os papéis de cada usuário, né? Tem o usuário motorista, como eu já disse, né? O ambiente de trabalho dele. Qual é o espaço físico de um motorista Uber? O carro, né? Qual é o espaço físico de um médico que está precisando ver a cirurgia via um robô com câmera? O ambiente é a sala de cirurgia, né? Ele tem luvas, às vezes ele tem sangue nas mãos, nas luvas, né? Então tem isso. Considerações técnicas, características principais, algumas hipóteses que você pode levantar. Tarefas. Lembra da lista de tarefas da A1? Pois é, aqui você vai estar colocando papel e tarefas. Por exemplo, o motorista do Uber, ele tem um papel como motorista e a tarefa dele é guiar o carro, por exemplo, aceitar a corrida, né? Já o usuário, passageiro, o papel dele passageiro, ele tem as tarefas de chamar uma corrida, cancelar uma corrida, né? Alterar o destino. Então você tem papéis e tarefas. Eu estou dando exemplo do Uber aqui para ficar claro, mas você vai aplicar isso ao teu projeto. Materiais de apoio, requisitos de usabilidade, alguma coisa já levantada, e aqui as referências bibliográficas que você pode levantar aí. Se você tiver dúvida em algum tópico desse template, é só entrar em contato comigo no privado aí, ou no grupo mesmo, que é bom uma pergunta ser feita para o grupo todo, que aí uma dúvida de um pode matar a dúvida dos outros.
Tá? Então essa é a tarefinha para semana que vem. Vocês já vão planejar aí o seu aplicativo, pode ser o mesmo ou pode ser outro, desde que comece agora, né, do zero, né, vamos dizer assim. Do zero, quem já vai usar o mesmo aplicativo já não é do zero, já tem alguma coisa na cabeça. Mas pode começar de novo se quiser. O importante é começar com esse documento aqui. Tá? E aí está, não será aceito 8 meios de envio, tal, nem por WhatsApp, nem por e-mail, é lá no ambiente do Educa. Começando aqui a nossa aula, nós temos aqui sobre o histórico da interface. Então nós nos remetemos ao ENIAC, né? Você tem aí um dos primeiros computadores, se não o primeiro, assim, com válvulas, né? E é isso aí. Acho que apesar de estar em inglês a narração, o importante é perceber aí a natureza do espírito do vídeo, né? O que ele quer dizer. ENIAC, short for Electronic Numerical Integrated Computer, was the first general purpose electronic computer. It was here at the University of Pennsylvania in 1943 when ENIAC made its first appearance. It was unveiled on February 14, but sadly, later the ENIAC was shut down in 1951. During 1943, World War II was also well underway, and one of the important issues was to develop predictions for the trajectories of bombs and shells. The lab proposed a larger, more powerful and fully electronic machine. The resulting machine was begun in 1943 and completed and installed in 1946, known as the ENIAC, and invented by J. Prescott Eckert and John W. Mortley at the University of Pennsylvania, and became a significant breakthrough in computer technology. The ENIAC filled an entire room. Its physical size was massive compared to modern PC standards. It was roughly 2.6 meters by 0.9 meters by 26 meters big, and it also weighed a near 30 short tons. But it surprisingly only consumed 150 kilowatts of power. The total cost of this invention and the birth of the technology age was almost $500,000. Thank you for listening to my speech on the ENIAC computer. Então tá aí, o ENIAC é Integrator Numerical Electronic, né? ENIAC, Electronic Numerical Integrated Computer, né? Além de ele ser um integrador numérico, ele é um computador. Foi inventado por J. Presper e John Magley. Foi construído na Universidade da Pensilvânia em 1946, tá? Então, a invenção aí desse primeiro computador de propósito geral. Ele tinha mais de 19 mil combinações aí de interfaceamentos. E vocês viram aí os operadores dele, sempre ocupados com muitos fios para conectar. Então era isso, os circuitos eram fechados, muitos circuitos no braço. Uma interface que exigia um alto conhecimento técnico. Mas foi uma grande invenção, né? Um começo do negócio. Aqui mais um vídeo do ENIAC e seus impactos. Vamos dar uma olhada nele. Um vídeo rápido também. The size and speed of computers have changed dramatically since the development of the first general-purpose electronic digital computer, the ENIAC. Built in 1946, the massive computer could perform about 5,000 additions and 1,000 multiplications per second. Early computers like ENIAC used bulky, unreliable vacuum tubes. The invention of the transistor in 1947 led to the production of faster, smaller, and more reliable electronic computers. Development of the integrated circuit in the early 1960s continued the miniaturization process.
Many of today's integrated circuits contain millions of transistors and other tiny parts on a small chip. Smaller and less expensive components made the development of smaller computers, called personal computers, possible. Today's personal computers are more powerful than the room-sized computers of the past. They are able to carry out millions of instructions per second. Small portable notebook computers usually weigh less than 5 pounds. Even smaller computers can fit in the palm of the hand. Então aí está, novamente, o impactos do ENIAC, né? Com suas 5.000 adições por segundo e 1.000 multiplicações por segundo. Mas ele foi o precursor aí do que a gente pode chamar de computadores menores, né? Os computadores pessoais. Tudo começa em um ponto. E aí, conforme foi miniaturizando, né, o processo, os usuários mais leigos começaram a utilizar também, o que exigiu uma interface, uma relação de conversa entre o usuário e o computador. Então, essa relação surgiu desde o momento que você tem um computador, já começa a relação dele com o seu usuário. Ainda conversando sobre o histórico, você tem aí a Xerox, a IBM. Né? Você tem aí em 1987, Xerox Cedar, né? Viewer Window Package, a interface gráfica de usuário de pesquisa, suspeitamente parecida com o Windows 1.0. Aí você tem toda uma saga aí que aconteceu. É dito que a Microsoft capturou essa ideia da Xerox e lançou com velocidade do mercado mais rápida que a Xerox ou alguma coisa assim. Então nós temos aqui alguns guias sobre como funcionava esse guideline aí da Xerox. E aqui está. Então qualquer similaridade com o Windows talvez não seja mera coincidência. Está aqui o gerenciador de arquivos, né? Caixa de ferramentas, parecendo um painel de controle. E aí você tem aí, ó, o mouse, o reloginho, caixa de correio, olha o relógio aqui. Então a Xerox lançou essa interface bem amigável. Microsoft usou no Windows aí algo parecidíssimo, possivelmente uma cópia mesmo do que a Xerox fez. Mas aqui está o guideline, onde eles estão mostrando como vai funcionar a interface e tal, uma apresentação para os usuários do que está por vir, né? Editor de ícones aqui, tá vendo, ó? Editor de ícones, então olha a personalização aqui. Você já pode editar o ícone das suas aplicações. Isso aí já é um recado para os programadores, né? Ele ensina também como o sistema usa RPC, chamadas de rede, de procedimento remotos. Chamadas de procedimento de rede diminui o desenvolvimento. Você não precisa... Enfim, o RPC se comunica, né? Você não precisa criar os protocolos de comunicação do teu aplicativo, alguma coisa assim. Antigamente, até isso você tinha que fazer, né? Com relação à tela também, você tinha que programar a tela, tijolinho por tijolinho. Hoje você dá um comando lá, janela, modal, e ele já aparece, tudo bonitinho. Mas nem sempre foi assim. Mas o importante é que há um guideline onde explica para as pessoas como vai funcionar a interface e o que as pessoas podem esperar dela e como utilizá-la. Então isso aqui em 1987, salvo engano, Também tem aqui da IBM, ó,
exemplos de acessos comuns de usuário, um conjunto de exemplos de interface de usuário, de um disquete de programação do IBM. Quem aqui já manipulou um disquete? Diz um sim aí no chat aí. Será que... Vamos ver como é que eu tô de idade aqui. Ninguém aqui, só eu. É assim mesmo. É um bom relógio. Que o tempo passa, um indicativo que o tempo passa. É isso mesmo. Pois é. Pois aí é um disquetezinho aí onde você coloca e tem as informações aí de vários tipos de controles de usuário. Hoje nós temos Dropbox, Selectbox, menu, itens de menu, né, uma área cheia de ícones, lista em formato de árvore, né, você vai clicando, os galhos vão expandindo, e todos esses controles vocês já estão acostumados. Mas houve um momento em que isso era assim, não era tão comum ao ponto, era comum, mas era preciso documentar bastante, né? Até hoje se documenta, tá? E aqui ele listou aqui, ó, exemplos de componentes comuns, né? Aqui tem um menu, ó, menu de acesso, opção 1, opção 2, opção 3, 4, 5, 6, 7, 8. ESC cancela, F1 pede ajuda, F3 sai, né, no teclado. Então isso aqui é uma mockup, mockup, tá? Mockups. Ou seja, é uma tela de exemplo, é uma tela sem vida interna, sem código interno, né? É só uma tela de uma casca para que você veja como funciona a interface, um protótipo, né, da casca do negócio. Aí você tem aí um exemplo do menu, é como editar um documento, ó, bloquear, formatar, sistema, sair, ajuda. Então, hoje nós temos o menu do Office, né? Aqui está ele, né? Cheio de opções aí. Totalmente com ícones, tá? Mas isso aqui foi um processo evolutivo onde o começo está aqui, né? Bloquear, formatar, sistema, sair e ajuda. E tem esses tracinhos embaixo das letras. Alguém sabe para que serve esses tracinhos embaixo da letra aqui, ó? São os atalhos. Muito bem, Paulo aí, ó. Acho que o Paulo é da minha idade aí. Mas hoje tem também, tá? É menos, mas tem os atalhos também no Windows, né? Não tem esse tracinho, é difícil, quer dizer, no Office eu não encontro os tracinhos mais, mas no Firefox tem, né? No Firefox tem. Aqui, né, no caso, ó, né? Histórico, favoritos, ferramentas, arquivo, né? Só que é Alt-A, né? Alt-E, então tá aí. Então isso aqui tem uma origem, né, pessoal? Você encontra aí, ó, esse menu, ó, que revolucionário, isso aqui é uma revolução, tá? Mover, copiar, deletar. Porque antes você tinha que entrar um comando. E quem sabe você tinha que digitar um código para deletar, né? Ou mexer em alguns fios, papel furado, né? Você tinha os cartões perfurados também, que davam instruções para os sistemas. E hoje você tem aqui, e hoje em 1987, você tem aqui um menu revolucionário. E você vai mexendo o mouse, ele vai pintando aí o fundo de vermelho aí, de rosa, de roxo, uma cor aí mais meio desconhecida para mim aqui, parece um vermelho. E ele vai marcando onde o mouse vai passando. E aí o usuário vai se orientando onde ele está com o mouse e o que ele pode fazer nesse menu, né? Aqui, como ele fala aqui, ó, the keyboard is king. O teclado é o rei, né? O teclado fazia muito mais diferença. O mouse ajudava bastante para quem era iniciante, até hoje é assim, né? Depois que você tem um certo treinamento, você tem as teclas de atalho. Se você treinar, você usa elas, você manipula o aplicativo com muito mais velocidade.
Se você for em lojas aí, você vai ver que os usuários vão usar, de balcão, usam o teclado numa velocidade enorme. O mouse é mais para quem está treinando. Então, olha só, por um lado, o seu aplicativo tem a missão de ser agradável, mas por outro, o usuário tem a missão de treinar também. Isso principalmente em aplicativos comerciais, onde o usuário não tem muita escolha. Ele foi contratado para aquela empresa, ele tem que usar esse aplicativo aqui. Então tem um lado de lá também, que ele tem que estudar, ele tem que ir atrás para saber como fazer os cálculos aí, ou como fazer as operações do sistema. E de preferência operando com mais velocidade. Então é duas coisas, né, pessoal? Interface de usuário, treinamento de usuário. Uma coisa é a nossa missão nessa disciplina, mexer na parte da interface. Mas também é importante, se vocês conversarem com stakeholders, com interessados, vocês podem propor o treinamento. Ele tem que fazer a parte dele do lado de lá também, isso ajuda muito. Então ele vai mostrar outras coisas aqui, ó, uma área aqui, uma modal mais ou menos, ó, exemplo da modal. Maneiras de se comunicar. Olha aqui, ó, checkbox. Selecione um ou mais, então pressione Enter, tá? Então olha aí a operação aí. Para ver um documento, aqui ó, você escolhe o documento, clica nele. Aí você move, ele explica, para selecionar um, mova o cursor de seleção para a sua escolha e a tecla Enter. Para selecionar mais de um, pressione o espaço ou a contrabarra, né? Para cada escolha e tecle Enter. Então ele ensina como utilizar essa interface aí. Ele vai explicando. É uma lista de seleção, tá? Você pode selecionar um ou mais itens. Aqui, tipos de documentos. Aqui é o checkbox, tá, gente? Esse aqui é o checkbox. E aqui ele tem um radio box, onde você escolhe apenas uma das opções. Por que é o nome rádio? Será que alguém consegue me responder essa pergunta? Por que é radio box? Tem a ver com rádio, hein? A dica é essa. Lembra um botão de rádio. Seria porque as ondas de rádio são binárias e dependem daquelas de frequência, então ela adota o valor de 1 ou 0. Ele lembra, porque no rádio você pode sintoniza em uma emissora de cada vez. Entendeu? Então ele só permite uma opção. Então o rádio, você só seleciona uma emissora por vez. Agora essa de lembrar um botão de rádio, talvez, mas eu nunca ouvi não. É uma boa tentativa aí também. Mas é essa opção, né? Tem aqueles botõezinhos também de pré-definidos, né? Cada botão é uma emissora, só que quando você aperta no botão, o outro solta. Você não pode ouvir duas rádios ao mesmo tempo, pelo menos não conheço esse rádio. Os antigos, aí é zero chance, né? Então é essa opção, ó. Se você quiser que a pessoa escolha uma única opção, especialmente por questão de prova, alguma coisa assim, de única escolha, né? É o rádio. Se for múltipla escolha, é o checkbox. Olha aqui, ó, várias pop-ups, uma por cima da outra. Ela veio de lá de 1987. Então veja, nós estamos em 1987. Eles estão explicando passo a passo o comportamento disso daí. Procurar e encontrar. Ó. Encontrar o quê? Digita, dá um enter e busca. Então vai mostrando aqui as opções. Editar documentos, formatação. Janelas de alerta. Olha só que interessante a cor amarela, né? Alertando, né? Então, as cores amarelo, vermelho e verde
elas são típicas de um semáforo, né? Mas tem alguma coisa a ver também com o ser humano, tá? Eu acho que o vermelho lembra sangue, não é isso? Lembra alerta. Se alguém está sangrando, o negócio é alerta vermelho, que chama, né? É uma coisa que a pessoa tem que ter uma atenção máxima. Então, ou então um sinal de para o que você está fazendo, que você está sangrando. Para o que você está fazendo. É um alerta de parada, né? O amarelo já indica uma atenção. Talvez tenha algum motivo psicológico. E o verde, inclusive o fundo do Windows, né? Aquelas background, papéis de parede verdes ou azuis, né? Gera uma calma, né? Tem uma explicação psicológica para isso também. Então o verde é o siga, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, pode seguir, né? O semáforo acho que foi um dos primeiros a adotar essas três cores, né? Por que quando pode seguir a cor não é outra, né? Por que tem que ser uma dessas? Também são cores primárias, tá? Red, Green, RGB, Red, Green, Blue. Mas tem o yellow, vermelho, amarelo e azul, são as cores primárias, tá? São as três cores, delas derivam as outras cores. Então são três cores bem interessantes aí para se utilizar. São três primárias, cada uma acaba tendo uma personalidade diferente. São usadas em múltiplas situações do ser humano. Então aqui, ó, o disco está 90% cheio. Considere apagar alguns arquivos ou iniciar um novo disco, né? Dê Enter quando estiver pronto. Aqui já uma janela de alerta, o disco está cheio, tá vendo? Ó? Então o disco está cheio já é vermelho, ó, já é um negócio grave. Apague alguns arquivos e especifique algum disco. Veja, não é porque a interface é antiga que ela é menos usável do que a de hoje. De repente, essa mensagem aqui está muito mais informativa do que muito sistema por aí hoje. Principalmente quando o programador esquece de explicar para o usuário o que está acontecendo. E quando dá um erro, ele mostra o stack trace. Quem já viu o stack trace na sua frente aí enquanto está usando o programa? De terceiro. Vai, dá um sim no chat aí. Já viu o stack trace enquanto você está usando o sistema de terceiro? Você nunca viu o stack trace? Vocês sabem o que é stack trace? Quem sabe o que é um stack trace aí? De repente vocês sabem, mas não vocês sabem, mas não estão conseguindo associar. Tá aqui o stack trace, ó. Quem já viu um desse aí na sua frente? Acho que todo mundo. Aí, ó. Só que assim, o stack trace de aula, de exercício de faculdade, ok, você está aprendendo ali e tal. Mas agora, num programa comercial, você vê um stack trace, para o usuário leigo não vai servir para nada. No máximo, ele vai copiar aquilo ali, colar, ou dar um print e mandar para a área técnica. Star Trek já apareceu? Stack trace é para o usuário. Olha aqui, 1987. Muito mais educado, né? O disco está cheio. Ainda fala para o usuário, olha, ele comunica ao usuário de uma maneira que o usuário saiba o que fazer. Dá uma providência, né? Ó, apague alguns arquivos. Ou especifique outro disco. Olha só. O aplicativo está dizendo para o usuário o que ele deve fazer para resolver o problema. Muito mais eficiente do que printar um stack trace na frente dele. Ou uma mensagem assim, deu erro. O programador está, né, agora com preguiça, né? Deu erro. Né? Erro fatal.
Só se for algo muito inesperado, mas hoje em dia é muito raro isso. Você vai explicar, você tem um try-catch aí. Try-catch são instruções que capturam erros, podem mostrar para o usuário. Alguém saiu da reunião aqui, não sei se Renildo. Ter dado algum problema aí. Então, olha só, isso faz parte de uma heurística, tá, gente? Nós vamos conversar sobre heurísticas na próxima aula. É o aplicativo saber se comunicar. Quer dizer, um aplicativo de 1987 se comunicando bem com o usuário, tá de parabéns. De repente está melhor que muito aplicativo hoje que printa stack trace na cara do usuário e pronto. E fica por isso mesmo, ninguém sabe para onde vai. Tá? Então, se o seu aplicativo fizer isso, ele pode ser até antigo, mas o usuário vai se sentir seguro usando ele, né? Porque até no momento de dificuldades, o sistema vai dar algumas opções de resolução. Aí, novamente, eu estou falando, por um lado, o aplicativo tem que fazer isso, do outro lado, o usuário tem que ser treinado também, porque se o usuário não for treinado, o aplicativo pode dar qualquer instrução que às vezes o usuário não vai querer fazer ou não vai entender. Então tem que ter os dois lados, treinamento e o aplicativo ter a boa UX, tá? Ser elegante com o usuário, proporcionar para ele condições de operação. Tem aqui mais opções, duas opções single choice, de utilização simples, né? De única marcação. E assim vai, tá? Várias características aí. Então tem isso, tem aqui mais um discurso retórico sobre as interfaces abusivas de alguns dispositivos. Vocês podem olhar depois também. E aqui nós temos o processo áureo. Primeira coisa que você tem que fazer, definir o escopo do projeto. Escopo é o quê? O corpo do projeto. O que o projeto vai ter? Aí você vai fazer uma análise de contexto. Você vai ver onde o aplicativo está, o que ele está fazendo, quem usa ele. Esse aplicativo está numa empilhadeira, esse aplicativo está numa torradeira, esse aplicativo está no Uber, num carro, esse aplicativo está dentro de um consultório médico, esse aplicativo está no celular de um estudante, está no celular de um soldado em missão. Você faz essa análise, projeta isso daí. Daí tu vai para um segundo momento, onde você tem os preparativos para as atividades desse projeto. Considerando que esse sistema é um sistema que está dentro de uma escola, o que eu faço? O que esse sistema vai realizar? Aí você dá uma olhadinha, quais são as práticas de trabalho desse aplicativo? O que as pessoas fazem nesse aplicativo? O que esse usuário costuma fazer sem usar o aplicativo, que vai demandar o aplicativo depois? Daí tu vai para um terceiro momento. Daí tu faz um projeto de interação. Considerando que o usuário estará de luvas manchadas de sangue dentro de um consultório médico. Como é que ele vai interagir? Aí você faz o projeto de interação. Ele vai usar o gesto, Kinect. Ele vai usar voz, reconhecimento de voz, tá? Ou ele vai usar touch. Ele vai encher de sangue a tela do dispositivo, né? Então você precisa de um projeto de interação com base no escopo do teu sistema. E aí você avalia, coloca especialistas para usar esse sistema, ou mesmo usuários comuns, né? Na nossa A1 nós usamos usuários comuns, que são projetos simples, né? Usuários do dia a dia conseguem utilizar. Daí tu constrói o protótipo, olha aí, só daí vem o protótipo, faz teste de usabilidade. Caso dê problema, você volta para o segundo momento, você refaz aí algumas coisas. Deu várias características aí, o nosso observador percebeu que precisamos melhorar bastante. Volta para o segundo momento. E faz o loop até você terminar o processo. Veja, gente, o processo é mais importante do que a ferramenta.
Ferramenta de prototipação vai te dar capacidade de construir as características, as bifurcações do fluxo das telas do aplicativo. Mas, sem o processo correto, você pega a ferramenta e faz uma coisa que não vai satisfazer o usuário. Então, você precisa do projeto, seguir um processo de melhoria e interagir teu projeto com o usuário. Isso é muito importante. O usuário vai dizer, cara, eu não entendi essa tela aqui, não entendi isso. Ah, tá bom, então vamos replanejar aqui com a minha equipe, vamos refazer algumas tarefas, essa aqui ficou boa, essa aqui ficou ruim, essa aqui ficou péssima, essa aqui dá para passar. Aí você refaz e chama o usuário de novo, pode ser até outro usuário, e ele fala, ó, legal, cumpriu tudo, pronto. Esse processo áureo é fundamental para você ter algo de qualidade. E lembra-se disso, você não lembra nada dessa aula, lembra disso, o usuário precisa aprovar a tua aplicação. Ele precisa utilizar ela de modo confortável, sem franzir muita testa, né? Sem dar muito susto, sem emitir gritos de susto, interjeições de estranheza. É isso. O processo áureo serve para isso, para o seu aplicativo ser validado. Veja que na definição do escopo do projeto tem o documento de visão compartilhada, que é a tarefinha que eu passei para vocês para a semana que vem. Tudo começa com um documento de visão. O que eu vou fazer, quem vai usar, o que utiliza, que tarefas vão fazer, né? Quais são as tarefas típicas. Daí tem a análise de contexto. Quem são os personagens que usam o sistema? Histórias de práticas correntes, né? O motorista do Uber entra no carro, liga o seu computador, o seu celular e começa a receber as chamadas das corridas. De repente ele chama e se movimenta, daqui a 5 km encontra o seu passageiro que entra no carro. O sistema então mostra o GPS para onde ele deve ir. Entendeu? Então aí tem uma história. São as histórias do dia a dia. Essas histórias do usuário, os aplicativos servem para ajudar dentro dessa história. Então, quando você está com dúvida onde o teu aplicativo será útil, conta a história do usuário. A dica é essa. Conte a história ou as histórias do usuário. O que ele faz sem o aplicativo? Agora com o aplicativo vai ficar mais fácil. Ou o que ele faz já com o aplicativo? Você vai fazer uma versão de melhoria desse aplicativo para facilitar ainda mais. No segundo momento, você tem aí a história de práticas futuras, porque você está dando um passo para frente para ver se no futuro isso vai melhorar. Lembrando que o teste é sempre uma condicional, if, else, né? Se deu certo, continua. Se deu errado, volta e tenta de novo. Então, o processo de melhoria é importantíssimo. Aí você tem aí as atividades do projeto, cria-se uma arquitetura, mesmo que abstrata do negócio, cria-se um plano de teste de usabilidade. Nós vamos testar o uso da fingerprint para ver as impressões digitais do usuário, se consegue desbloquear a tela. Nós vamos fazer um teste agora nesse software educacional de responder a questão. Então você vai escolher uma das opções, vai clicar responder, depois ele vai dar a nota se você errou ou acertou. Então você tem isso. Você faz um plano de testes. O usuário tem que marcar essa opção e clicando OK vai dar a nota para ele, ele vai fechar a tela, fim do teste. Cada testezinho você tem lá as pré-condições, o que ele vai fazer e que resultado ele vai ter. Perceba isso, que quando você criar vários testes, você não consegue viver mais sem eles. Os testes vão delimitando lá. Toda vez que você fizer uma funcionalidade nova, você vai testar as antigas, ver se uma não atrapalha a outra. Existe até uma coisa chamada Programação Orientada a Teste, TDD, né? Test Development Driven. Né? Daí você tem um projeto de interação, as telas abstratas e concretas, um mapa de navegação, a construção do protótipo, entre o protótipo papel ou de média ou de alta fidelidade. Então veja só, cada tarefa tem microtarefas. Esse é o processo áureo. É um loop, né? Um Scrum aí, vamos dizer assim, um sprint, né? Onde você vai criando, vendo se o usuário gostou. Se não gostou, melhora, testa com o usuário de novo. Só que tem que ter essas saídas aí.
porque a equipe toda vai ter que se alinhar. O que está dentro da sua cabeça tem que estar dentro da cabeça do outro. Se vocês vão trabalhar em equipe, daí é preciso de documentos que planifiquem o conhecimento para vocês. O primeiro deles é o da tarefa da semana que vem. Esse da esquerda aí, vermelhinho, documento de visão compartilhada. Você tem a visão geral do que você quer e está compartilhado. Quer dizer, ela é compartilhada, né? Ela é para ser ela é para ser de conhecimento de todos. O que todos entendem. É um tiro de início do teu projeto. Aí vem o segundo e terceiro momento. Quem já ouviu falar da média dourada, FI? Diga sim aí no chat. Ninguém? Isso aqui é conhecido também como padrão matemático divino. Tá aí tudo no universo, esse FI aí, tá? Depois vocês procurem aí que vocês vão perceber isso. Esse padrão, inclusive, é utilizado em design de software, porque é um padrão utilizado na natureza. Nossos olhos já estão acostumados com eles. Nós usamos para a vida toda esse padrão. Então, se você quer começar alguma interface, alguma coisa nova ou inovadora, você pode utilizar esse padrão para construir layouts, tá bom? Vamos dar uma olhada rapidamente. What do all of these pictures have in common? Give up? Okay. All of these objects and face contain the O que essas golden figuras têm em comum? mean, Eles which têm a is média usually dourada, tá? rounded to a 1.618 ratio. Others may call it the golden ratio, A the média golden dourada. number, divine proportion, the golden section, phi, and so forth. It doesn't really matter what you refer to as, since they Não all importa have o que the você same faça, formula for beauty. tudo está relacionado com isso. The ratio 1.618 is widely known for its icon of aesthetic ideal. No one knows exactly why, É but it just Não se does. sabe por quê, mas é aplicado na beleza. Você consegue Você detectar se algo é bonito ou feio por causa dessa média, desse padrão aí. A natureza também, olha só. Está em tudo. Let's try the most basic example. Olha o Now, exemplo which básico. of these rectangles do you find to be most attractive? Qual dos retângulos é mais atrativo? Most people will pick the third one. O That's terceiro. because the ratio of its length to its width is the golden mean. Porque o padrão está nele. This is the shape that seems to please human perceptions. For centuries, designers of art and architecture have included the golden mean into their work. One of the earliest O man-made pessoal works usa of muito these essa média no trabalho proportions can be deles, seen né? on Na the construção, na Parthenon in arquitetura. This gauge always retains the ratio of 1 to 1.618, no matter how narrow or wide the gauge is spread. Now let's look at it at the Parthenon. The width of the building, the full length versus the height, can also be broken down. The lower element Isso to é the roof incrível, né? element, Incrível demais. and even farther, the height of the frieze as part of the roof element. The golden mean can also be found in our textbooks. Também Take this encontrada 5x3 em livros ad, texto, for tá? example. Aí o The designer. ratio is actually 1.67, which is fairly close to 1.618. We can also compare the rectangle shown earlier to this ad, and the similarities are quite staggering. Whoever created this advertisement probably tried to use the golden mean to attract more customers. Atrai mais clientes usando a Another Golden work Mean. we can use in the textbook is a Spider-Man poster that can be compared to a diagram of a nautilus Na shell. natureza você A encontra nautilus assim. shell is one of the most well-known examples of the golden mean. The design of the poster Designs is creating gráficos a que o pessoal similar utiliza pattern também. and rhythm to the diagram. O
Spider-Man aí, por exemplo. Spiral gets impacted as it gets smaller on the inside, while the outside is getting bigger and more spacious, giving this an overall good-looking design. The golden mean is a very important facet of modern design, especially with design moderno. Se você usa esse padrão, você consegue fazer algo bem. How wide or narrow everything should be on. Olha aí agora no design de páginas, olha que interessante. Many designers tend to randomly throw things in. Golden layout. Right to them. Eles usam esse padrão para layout também. It just doesn't. A more effective and convenient way to build a layout is to incorporate the golden mean in your design. You can also include them in your painting, nas artes interior também, design, nas pirâmides. poetry, architecture, Você encontra isso em and todo the lugar. list just never ends. It's a mysterious natural number that appears in completely different places, and who knows where else it lies. I'm Tiff, and thanks for watching. Eu acho muito bom isso. Você vai encontrar muito conteúdo sobre isso. É utilizado demais na área de design, tá bom? Então é isso. Só para terminar nossa aula, eu digo para vocês que existe uma fronteira entre a usabilidade e a engenharia de software. São duas engenharias. Eles se encontram na parte com relação à interface. Tá? Então existe necessidade de os usuários entrarem inputs no sistema e o sistema recebe esses inputs, processa a lógica de negócio e volta os outputs. Na hora de voltar os outputs, os designers conversam com os engenheiros de software. Os engenheiros de usabilidade se conversam aí com os engenheiros de software. Tá? Eles se conversam entre si nesse ponto de interseção. Tá? Entre o pessoal da engenharia de usabilidade, que somos nós agora, trabalhamos muito com o mundo externo. E conversamos com o usuário, com o sistema, com os engenheiros de software, na hora que eles vão entrar essas informações no mundo interno do sistema. Tá? Então, a área de fronteira é a área onde há uma fusão da engenharia de usabilidade e da engenharia de software. Aí. Como vocês estão aprendendo ambas as disciplinas, vocês estão conhecendo todos os mundos aí. Tudo ok? Então, existe essa fronteira aí. Nós trabalhamos. Por isso que um engenheiro de usabilidade tem que saber algum conhecimento aí de inputs, de select, de text box, para mandar lá para o usuário, por exemplo, HTML, né, os inputs, para poder mandar lá para o engenheiro de software. O engenheiro de software vai voltar um JSON, de repente ele tem que saber pegar aquele JSON e jogar na interface dele, alguma coisa assim. É uma comunicação mais em nível de interface mesmo. Então tá bom, pessoal, por hoje é só, temos aqui a nossa chamada. Eu vou disponibilizar esse vídeo que tem o enunciado do trabalho a ser feito. Tá ok? Alguma dúvida? Qualquer coisa com relação ao trabalho da semana que vem, online, entre em contato comigo, de preferência o quanto antes para tirar qualquer dúvida, tá? Algum comentário mais, pessoal? Tudo bem até aqui? Os grupos que não... Podem postar no Educa, os grupos que não apresentaram os trabalhos ainda, podem postar no Educa. E na aula que vem a gente tá fechado? Eu vou ver, senão eu libero por e-mail, tá? Mas pode mandar por e-mail, então, se for o caso, os grupos que não apresentam, que querem uma segunda chance, ou vão apresentar de novo com a melhoria, ou podem postar o seu definitivo para mim. E quem quiser apresentar, semana que vem está apresentando ainda, eu posso abrir exceção aí para o pessoal apresentar, o pessoal que vai reapresentar, não é isso? As apresentações foram semana passada, certo? Agora teria alguma coisa para quem quiser fazer as considerações. Mas aí semana que vem vocês podem apresentar, agora vocês já mandam um definitivo para mim por Educa, que aí o definitivo já está fechado, vocês já mandam por e-mail agora. E aí a gente só faz as considerações e a apresentação online na aula que vem
Eu acho que tem uns 2 ou 3 grupos talvez que queiram representar. Aí vocês mandam um recado pelo WhatsApp, beleza? Algo mais, pessoal? Agora vamos para o nosso momento assíncrono. Tendo dúvidas, qualquer consideração, pode mandar uma mensagem no grupo WhatsApp, de preferência do público, para ajudar outros alunos. Forte abraço e até o próximo encontro síncrono, então. Estamos online agora. Tchau, tchau.